perdido num beco sem saída, sozinho e languroso. Procuro um beco com saída, num sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languroso no meu cérebro. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Beco com Saídas. Eu sou a Laura Veríssimo e estou na companhia do Pedro Xuxa, do Guerra e do Nuno Almeida e Sousa. Bom, nós somos os 4 psicólogos, temos vindo a falar sobre diversos assuntos nos episódios anteriores. E hoje vamos falar sobre viver no passado. Portanto, de um ponto de vista psicológico, o que é que significa isto de viver no passado? Será benéfico? Será prejudicial estarmos voltados para o nosso passado, para eventos que já se foram? Bom, nós no nosso trabalho, a informação sobre a história das pessoas, aquilo que elas viveram anteriormente, aquilo que elas vivenciaram até chegarem até nós, é para nós importante, não é? Ter essa informação permite-nos compreender o porquê da existência de alguns problemas, o porquê da pessoa estar a funcionar de alguma forma, não é? Então é parte importante e essencial até para nós trabalharmos e podermos ajudar de alguma forma a pessoa que acompanhamos. Bom, mas sobre isto eu queria também ouvir-vos a vocês, começando se calhar aqui pelo Pedro. E tu que trabalhas, portanto, hoje em dia mais com adolescentes, é algo que tu observas nas pessoas que acompanhas, este pensamento muito voltado para o passado? É alguma coisa que surge nos atendimentos? Não sei se queres falar sobre isto, também tens experiência, não tens experiência só a nível de escolas, mas se quiseres trazer-nos alguma reflexão sobre esta área de intervenção. Viver no passado, sim. Quando estou em atendimento com adolescentes, mas também com outras populações, adultos e com outras problemáticas, o passado é algo que vem muitas vezes, paira muitas vezes, quase como um fantasma, não é? O passado, aquilo que eu fiz no passado, como era bom naquele tempo. Sim, e por vezes pessoas muito agarradas ao passado, muito acorrentadas àquilo que viveram no passado. E que foi bom e que muitas vezes não foi muito bom e que também vivem atormentadas com isso. Portanto, viver no passado, muitas vezes há muitas pessoas a fazer marcha atrás com aquilo que fizeram no passado e até aquilo que aprenderam no passado ou aquilo que sofreram no passado, depois no presente vão desenvolver formas melhores de lidar graças ao passado, a melhor forma de lidar com o presente. É isso que eu quero dizer. Mas muitas pessoas e muitos adolescentes que sofrem e que ainda sofrem e sofreram com várias situações na sua vida, revivem insucessos pessoais daquilo que foi no passado, vão reatualizando conflitos do passado e, portanto, estão ali muito, por vezes até deprimidos com essa situação. É quase uma doença do tempo vivido, não é? Aquelas vivências e aquelas experiências que têm estão muito... e tem que se... E por vezes tem que haver uma reconstrução e tem que haver uma forma de tentar perceber como foi tudo aquilo no passado e como pode vir agora a ser melhor no presente e até na projeção ao futuro, porque as pessoas estão deprimidas, não se conseguem projetar no futuro, o passado, vivem do passado
e acabam por o tempo até acaba por ficar mais lento e até parar mesmo. As pessoas estão deprimidas e, portanto, e vivem muito em função do passado. Mas o passado, o que eu queria dizer, o passado é também uma dimensão do ser, quem sabe, talvez até a mais segura, não é? O passado, não vale a pena por vezes até ficarmos nostálgicos em relação, sei lá, à juventude perdida ou àquilo que nós já fizemos, porque enquanto os jovens por vezes, enquanto nós às vezes ficamos nostálgicos em relação à juventude perdida, nós temos as realidades do passado. Portanto, e o passado, tudo aquilo que nós fizemos no passado jamais poderá ser esquecido, jamais poderá ser apagado, jamais. Nós, por vezes, até todas as realidades do trabalho feito, os amores amados, os sofrimentos com coragem que foram enfrentados, isso também é algo que nos orgulhamos e também nos dá alguma experiência, algum traquejo para depois a nossa vida. Portanto, enquanto às vezes há nostalgia também, quando se fala com adultos, daquilo que não fizeram ou da juventude, mas não, há também as realidades daquilo que já fizemos e isso também dá-nos ânimo e dá-nos força. Também queria dizer aqui uma coisa, quando eu vejo a dimensão da temporalidade, às vezes queria fazer aqui uma analogia, eu acho também que quando eu penso na dimensão da temporalidade, penso logo naquela ampulheta do símbolo do tempo, ou seja, que a parte superior, portanto, representa o futuro, e depois o que ainda está para vir, portanto, aquela areia dessa parte passará então aquilo que está ainda para vir, que é realmente depois o futuro, mas aquela parte estreita representa, portanto, a abertura do presente, portanto, a parte superior, o futuro, a parte superior, a parte superior, o futuro, depois aquilo que ainda está para vir, portanto, é o presente e depois a areia a cair é o passado, portanto, acabo sempre às vezes por pensar muito nessa, penso que, não sei se fui muito esclarecedor naquilo que estava a dizer, mas penso muito na ampulheta como o símbolo do tempo, não? A parte superior, portanto, o futuro, depois a parte estreita a passar à areia, a parte que é do presente e depois a areia a cair, portanto, o passado. Portanto, é algo que eu também às vezes, quando vejo sempre essa temporalidade, passado, porque aquilo que nos dá também consciência de nós é andar para a frente e andar para trás. E às vezes é importante também andarmos para trás e pensarmos bem naquilo que fizemos para podermos depois também conseguirmos desenvolver muitas coisas depois no presente, nos dias de hoje. E, portanto, o passado, como um filósofo Heidegger falava, aquilo que passou vai, aquilo que é passado vem. E, portanto, o passado é uma dimensão do ser e, quem sabe, a mais segura de todas. E ficava por aqui para depois poder falar outras coisas. Ok, muito bem. Então, se calhar passaria aqui para o Hugo. Hugo, na tua prática de trabalho, aqui mais no âmbito, portanto, da psicologia do desporto, não é? Com atletas de competição, eu estava aqui a pensar se nesse contexto se também acaba por ser algo que está muito presente, por exemplo, quando há um evento, uma prova que não corre tão bem e que a pessoa fica muito presa a essa experiência, enfim, não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, mas remetendo um pouco para a tua área de intervenção, o que é que nos podes trazer acerca deste tema? Olá a todos, uma boa noite, estamos a gravar à noite, um abraço, beijinhos a todos. Eu diria que, e para introduzir o tema e continuando, falando um pouco ou respondendo um pouco à pergunta que me colocaste, que
o viver no passado, não é? O viver no passado como pode ser visto, e penso que esta é a intenção que está por trás da escolha de palavras, com, como tendo um peso um pouco irónico, não é? Um pouco provocatório, diria eu. Viver no passado seria uma indesejabilidade e até uma impossibilidade, se falarmos, se pusermos as coisas em termos de dimensão física, em termos de dimensão do ser. Portanto, o viver no passado, per si, é algo que eu diria que não seria o desejável. Porém, no entanto, a visita ao passado, eu poria as coisas desta forma, é algo sim desejável, porque é no passado que muitas coisas que que justificam aquilo que somos hoje e que explicam aquilo que somos hoje, é no passado que elas se encontram e é através das experiências que vamos acumulando e das vivências que vamos vivendo portanto, que vamos aprendendo e vamos olhando para nós próprios como alguém que tem um presente justificável, que tem um presente compreensível. E é nesse sentido que a visita ao passado é algo positivo. Claro que a visita ao passado, encaminhando-se para o viver no passado de forma persistente ou permanente, pode ser algo negativo, algo pesado, e depois temos todas as classificações psicopatológicas, todas elas relacionadas com a depressão, com as melancolias, com as perturbações de humor. Aí essa vivência permanente no passado torna-se algo indesejável e que muitas vezes dificulta a vida no presente, ou quase sempre dificulta a vida no presente. Portanto, a presença da vivência no passado é a ausência, muitas vezes, do meu presente e a ausência do meu futuro. E é isso que, agora respondendo à tua questão, pode muitas vezes ser também impeditivo de uma vivência desportiva, no meu caso concreto, positiva ou saudável ou orientada para o próximo resultado, ou para a próxima performance, ou para a próxima alegria, digamos assim. Eu ainda ontem, e a propósito, falava com alguém que, portanto, se deparava com a aproximação de uma prova, não é? E sendo esta pessoa bastante ansiosa, ela recorria, ou tinha este mecanismo próprio dela, de recorrer a memórias suas, portanto, a questão das memórias ligadas ao passado, ligadas ao viver no passado, em que, de alguma forma, esta pessoa terá sido ou terá sido constrangida e menorizada no sentido dela não conseguir afirmar-se ou não conseguir perseguir resultados positivos. Portanto, ela foi persuadida, alguns no passado, que ela não conseguiria estar à altura de eventos deste género. E, portanto, aqui temos um exemplo de que parte dela, e neste caso uma parte significativa, uma parte muito importante,
ainda está a viver no passado, neste sentido, não é? Neste sentido permanente. E então é um grande entrave para o presente e para a projeção no futuro. Temas que serão, depois mais para a frente, temas dos nossos episódios. Portanto, viver no passado não é desejável de forma permanente. Eu diria que visitar o passado, aprender com o passado, isso sim, estão na medida certa da nossa orientação para o presente e para o futuro. Sim, obrigada, Hugo. Vou aproveitar também esta forma como terminaste para passar aqui para o Nuno. Portanto, isto que o Hugo falava desta dificuldade que por vezes existe para alguém, para uma pessoa, de se desprender ou deixar para trás eventos do passado que foram difíceis. Portanto, isto é algo que surge, não é? Como é que tu vês isto na tua prática clínica, Nuno? Sim, obrigado, Laura, e um abraço desde logo aqui a vocês, amigos aqui do painel aqui do Beco com Saídas, e a todos que nos assistem aqui aos nossos episódios. Pois este tema do viver no passado, pois costuma surgir também e muitas vezes nas consultas de psicologia clínica, em psicoterapia, não é? Muito na vivência mais depressiva. E, portanto, as pessoas vêm com questões dolorosas, sofridas, tipicamente de acontecimentos passados, que pela exploração psicoterapêutica, das sessões de psicoterapia, vamos compreendendo essas dores que têm origem no passado, mas têm manifestação no presente, levam a que exista o abatimento, não é? Falta de energia, de desejo perante a vida, falta de esperança, típica do fenómeno depressivo. Portanto, a pessoa fica estagnada, algo a bloqueou, não é? Um sofrimento de um acontecimento passado. Que uma das coisas que me parece desde logo muito redentora, ou seja, possibilitadora da transformação, é desde logo este movimento que nós psicólogos fazemos de testemunhas benevolentes, não é? Da escuta compreensiva, empática do sofrimento dos outros. Muitas vezes o sofrimento é algo muito solitário, as pessoas guardam para si esse sofrimento, ou mesmo quando falam em forma de desabafo, não, junto de outras pessoas, não encontram essa escuta mais compreensiva, empática, de procura de significado. É só desabafo e não compreensão. E na relação terapêutica, o que leva a que isto possa ser ultrapassado, este abatimento, é este modo de testemunha benevolente, mas compreensiva, de querer ajudar a pessoa a sair daquele estado, não é? De mostrar que tem possibilidade de lá sair, mas que o primeiro momento também é assim, empático, de perceber que a pessoa sofre por isso, não desvalorizar isso, não é? A pessoa precisa também de ser acolhida nesse sofrimento, ou seja, que tem razões para sofrer, na sua pele há razões para estar a sofrer. Mas sim, há um momento de acolhimento, mas depois também, de alguma maneira, um momento de desafio, que é a pessoa, no fundo, sabe que está a desperdiçar a sua vida por estar fixada no passado. E é necessário tornar isto cada vez mais consciente, caso a pessoa até nem tenha tanta consciência assim. E é este processo entre um acolhimento da dor, mas simultaneamente, ou sempre que for mais possível fazer isso, do desafio, principalmente em momentos em que a pessoa está um bocadinho mais restabelecida, dá notas de estar um bocadinho mais confiante, aí é importante fazer esse dito desafio, que é, ok, mas isto são factos de vida, e sobretudo os acontecimentos do passado servem como, de facto,
o que também estava a dizer, não é? Servem para nos compreendermos, para perceber a nossa história, para corrigir no presente aquilo que é do passado. Nós não podemos corrigir o passado, mas podemos ir corrigindo no presente, nas novas relações, nas relações atuais, aquilo que nos fez sofrer no passado. Ir aprendendo com a experiência. Não é? É no presente que podemos ir fazendo essas correções. No passado serve como elementos de compreensão e de responsabilização, não de culpabilização, mas de responsabilização de todos lá envolvidos, não é? Para ter acontecido o sofrimento, o que é que sucedeu, não é? Em que todos, de alguma maneira, foram lá em algum grau responsáveis, não é? Uns mais do que outros, eventualmente, não é? Por exemplo, se alguém agrediu outra pessoa, é claro que a pessoa mais responsável é o agressor, não é? Mas uma das questões até nesta temática que muitas vezes é depressiva, por exemplo, da violência doméstica, a vítima fica fixada, não é? Fica estagnada àquele modo de viver, parece que não pode ultrapassar este tipo de abusos, uma relação abusiva, agressiva. É importante que compreenda que também, mesmo que não esteja apoderada dessa consciência, mas que é importante que se faça isso, esse movimento, de que tem escolha para sair de lá, que não é só vítima, é agente também de mudança. Se está a sofrer naquela situação, pode fazer alguma coisa para alterar. E quando nos chegam também à terapia essas vítimas de violência doméstica, a pessoa já deu prova que está a fazer qualquer coisa. É porque acionou uma relação de ajuda para ultrapassar isso. O problema é quando não acionam relações de ajuda para ultrapassar isso, não é? Às vezes as vítimas precisam, obviamente, também de ajuda. E o primeiro passo de iniciar até uma psicoterapia, ou desde logo de fazer queixa, não é? Uma queixa-crime, de facto é um crime público. Violência doméstica é um crime público. Qualquer pessoa deve denunciar sabendo que está a acontecer esse tipo de fenómenos, não é? Por exemplo, nos vizinhos, que nós possamos perceber que existe lá fenómenos de violência. E que é um dever de qualquer cidadão denunciar. Não podemos assobiar para o lado e dizer isto não é nada connosco. Não, está a acontecer na porta ao lado, alguém está a ser violentada, abusada, agredida, não é? E, portanto, a responsabilidade cá está, é partilhada socialmente, não é apenas só individualizada lá numa família. Não, somos responsáveis se soubermos. Não podemos, ou melhor, podemos assobiar para o lado, mas somos responsáveis por assobiar para o lado, não é? Responsáveis no sentido de ficarmos também com algum sentimento de culpa, mais consciente ou não. Portanto, a questão, só para concluir, a questão do viver no passado, sim, numa forma extrema dá os fenómenos mais depressivos, as depressões mais graves, ou depressões também mais ligeiras, mais circunstanciais, mais reativas a um acontecimento, mais fáceis de superar, mas o importante é, desde logo, fazer esse movimento acolhedor. Há razão para a pessoa estar a sofrer, mas depois ir devolvendo a possibilidade da pessoa retomar uma fluidez natural do curso da temporalidade, não é? A pessoa é história de passado, mas está no presente a dirigir-se também para o futuro. A história é importante porque precisamos nos compreender. Somos história e precisamos nos compreender para fazer escolhas com sentido. Se nós com 30 ou 40 anos aterrássemos em cima de uma ponte, não é? Nascêssemos aos 40 anos, ficaríamos com uma sensação estranhíssima. Mas o que é isto, não é? De onde é que eu venho, não é? O que é que isto está aqui a acontecer? Precisamos do passado também para compreendermos, para não ficarmos perdidos no curso da história. Portanto, o passado é relevante para a compreensão. Não para ficarmos lá, porque aquilo depois também são factos, não é? Já não... Só o Michael J. Fox, não é? Regressou ao passado, segundo o que sabemos, não é? No Regresso ao Futuro, na trilogia, não é? Isto tem jeito de graça. Mas como é que aquilo também era lá complicado, essa ficção até está engraçada, não é? Ele a tentar lá corrigir os erros do passado, mas aquilo depois dava uma grande atrapalhada, não é? No presente e futuro, não é? Corrigir o passado em termos factuais não é possível, mas no presente sim, ir aprendendo com a experiência, não é? Coisas que não nos correram tão bem, bom, numa próxima vez podemos fazer de forma diferente. E é isso que é mais saudável, não é? Essa aprendizagem com a experiência.
Sim, Obrigado. sem dúvida. O passado não pode ser alterado, mas pode ser fonte de grandes aprendizagens, não é? Sobre quem somos, sobre o porquê de vivermos o presente de determinada forma. E pode permitir-nos um importante autoconhecimento se falado, não é? Numa relação de confiança com alguém, que é no fundo aquilo que o nosso trabalho, não é? Mas onde isso tudo possa ser elaborado e compreendido de maneira a haver uma maior aceitação de si próprio e assim poder olhar para o futuro, não é? Eu estava a ouvir e estava a lembrar-me do Coimbra de Matos, do António Coimbra de Matos, que é assim um revolucionário do ponto de vista da psicanálise e daquilo que ele desenvolveu em termos da psicanálise, em que ele fala sobre isto, não é? De que o que ele traz de novo relativamente à psicanálise mais clássica é precisamente é importante compreendermos. Ele até fala no paizinho e na mãezinha, enfim, ir compreender a infância da pessoa, mas precisamos que ela se volte para o futuro, que ela se projete para o futuro. Mas sobre isto também para dar aqui algum contributo à reflexão do viver no passado, remete-me também, e é algo que vai surgindo, não é? Que é para estes acontecimentos na vida da pessoa que ela tem que às vezes ela até expressa-o desta forma, como estando mal resolvido, algo que está mal resolvido, algo que está ali em aberto, uma ferida, como se fosse uma ferida que estivesse ali aberta no seu interior, relacionada a memórias, a relações, algo que não funcionou da melhor forma, ou que teve em algum momento um impacto, uma intensidade do ponto de vista emocional que deixou marcas que passando anos a pessoa, enfim, evolui, continua, a vida muda, conhece novas pessoas, mas há sempre ali um lugar dentro de si que está onde essa memória ou essa vivência ainda está muito presente. E como isso, por vezes, gatilhos que podem ser exteriores ou mesmo interiores à pessoa, de alguma lembrança, algo que remete para aquilo que vive no passado, ativa com uma força muito grande emoções e sentimentos, portanto, negativos, que causam desconforto, e que a pessoa por vezes sente mesmo até um sentimento de descontrolo, de porque é que isto tem tanta força em mim, porque é que isto ainda gera ainda sofrimento de alguma forma em mim. Isto acontece de uma forma mais forte, mais intensa em pessoas, por exemplo, que viveram algum trauma, não é? Que tiveram alguma experiência traumática. A perturbação de stress pós-traumático é uma perturbação em que isso acontece de forma muito complexa e é muito forte, não é? Dentro da pessoa, no fundo são memórias, é um processo que não foi processado como seria de uma forma mais saudável e que ficou marcado na pessoa e que depois volta ao longo da sua vida com muita força, não é? Mas, enfim, eventos traumáticos remetem para portanto, acontecimentos que causam, portanto,
que são de alguma forma perigosas para a vida da pessoa, para a integridade física da pessoa, mas há acontecimentos também, por vezes, não constituindo eventos traumáticos, mas há acontecimentos às vezes na vida das pessoas que se assemelham do ponto de vista da intensidade emocional que provoca. Por exemplo, o fim de uma relação, ou a perda de alguém, ou mesmo uma situação em que a pessoa fica desempregada, ou seja, algo que ocorre quase como algo que é assim inesperado, que é súbito, que a pessoa de repente aquilo gera um desequilíbrio muito grande e coisas que a pessoa tinha como previsível ou com alguma confiança na vida dela, de repente é tudo posto em causa. E isto gera uma desorganização muito grande e um impacto emocional que muitas vezes a pessoa, pronto, continua com a vida, tem que seguir, mas aquilo fica marcado de tal forma que surge com muita força depois em outros momentos da sua vida. E isto, regressando, portanto, que isto do viver no passado, do ponto de vista psicológico, a mim remete muito para esta componente emocional, esta marca emocional que fica em algumas pessoas de eventos que se passaram. Portanto, isto aqui por um lado. Por outro, aquilo que também vocês já falaram, mais associado à questão da depressão, da ruminação depressiva, esta questão de ficar, a pessoa fica muito focada em pensamentos negativos, em fazer uma avaliação negativa de coisas, de experiências que teve, de coisas que fez. Isto é algo que também pode aparecer na ansiedade, não é? E o Hugo também falava sobre isso. A ansiedade é muito isto da pessoa tanto estar no passado como estar no futuro, a dificuldade em estar no presente. O futuro mais do ponto de vista de estar preocupada com coisas que estão para vir. O passado, esta ruminação sobre coisas pequenas que vão acontecer no dia-a-dia e que a pessoa não consegue distanciar-se daquilo que fez. Sei lá, por exemplo, não sei, mas ter tido uma conversa com alguém e depois fica a rever a conversa, a pensar que disse aquilo de uma forma que não devia ter dito, que usou uma palavra que não devia ter usado. Portanto, isto gera ansiedade e se for, pronto, se for de forma mais intensa, pode gerar um grande sofrimento. Mas, portanto, aqui também a questão da ruminação, este pensamento persistente em coisas que já se passaram, tanto do ponto de vista mais da depressão como da ansiedade. Portanto, isto do viver no passado, eu também concordo que remete-me para algo que não é saudável, não é? Que é gerador de doença. Porque uma coisa é nós olharmos para o passado e termos uma compreensão sobre aquilo que vivemos e olharmos para isso como algo que compõe quem nós somos hoje, que é algo que fará parte de nós sempre e que é uma experiência que é aprendizagem e que nos permite também fazermos o caminho em direção ao futuro com essa bagagem, com toda a aprendizagem e os olhos que nos permite ter, o olhar que nos permite ter sobre o nosso presente e aquilo que está por vir. Mas quando também nos deixamos levar ou temos ainda assuntos que não conseguimos ter essa compreensão, que não conseguimos fazer essa elaboração, a elaboração necessária para aquilo estar mais arrumado, digamos assim, para estar ali, vai ser sempre parte, vai ser sempre parte de nós, da pessoa, mas de uma forma mais tranquila, mais em paz com esses eventos passados.
Mas, bom, eu vou passar ao Pedro. Pedro, queres continuar aí a tua reflexão sobre este tema? Sim. Há pouco referiram também o professor Coimbra de Matos, porque realmente era interessante, ele falava muito da depressão, não é? Praticamente falava de tudo e mais alguma coisa, mas a depressão era algo que ele falava bastante, e tem livros disso, e em entrevistas eu recordo-me dele falar que não queria saber o bife que tinha comido ontem, quer saber é o bife que vai comer hoje. Ele projetava-se mesmo muito no futuro e portanto, falava também coisas do tipo que não vale a pena estarmos sempre a olhar pelo retrovisor, senão chocamos, não é, de frente. E isso era muito interessante, a forma como ele, sendo psicanalista, tinha a capacidade de perceber que as pessoas têm que seguir o caminho e trilhar trilhar o seu caminho para poder também desenvolver de forma desenvolutiva, não é? Mas realmente também eu acho que realmente quando estamos a falar do ponto de vista depressivo, percebemos que a depressão é uma doença do tempo vivido e que a pessoa está sempre a reviver os incessos pessoais e a reatualizar os conflitos do passado. Portanto, há ali uma desincronização entre o tempo vivido e o tempo social, a pessoa não se consegue equilibrar. Isso é verdade. Mas também, por vezes, graças ao passado, é a melhor maneira também de enfrentar o presente. Não entrando agora no ponto de vista mais patológico, mas também a capacidade de pessoa, por vezes, andar um pouco para trás, pode depois, como nós também já falámos aqui, pode depois conseguir resolver, por vezes, melhor as coisas no presente, porque já passou por aquelas coisas ou já aconteceu algo que ele depois não quer que lhe aconteçam, portanto, no presente. Portanto, já caiu naquele buraco, agora, quando passar, já dá um salto e não vai cair no buraco outra vez, não é? Portanto, aprendeu com o passado, aprendeu com aquilo que lhe aconteceu. Por exemplo, o homem não vive apenas no presente. Quer dizer, ultrapassamos o tempo, nós temos a capacidade e temos consciência de andar para trás e andar para a frente e portanto, por exemplo, um orador, alguém que está a preparar-se para uma conferência, pode recordar-se também de ocasiões do passado, ir rememorar também como é que o público reagiu, àquilo que ele disse, aos tópicos, a algumas ideias, portanto, e aquilo que obteve mais sucesso ou não, aquilo que se foi bem recebido ou não, portanto, tudo isso é muito importante. A atitude mais eficiente, efetuada da sua parte, portanto, aquilo ele pode imaginar como é que foi anteriormente para que agora as coisas corram melhor. Isso também é muito interessante e o passado pode nos ajudar também nisso. A capacidade de usar as experiências e os frutos do trabalho passados como capital intelectual para o presente. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Depois, há uma frase que eu gosto muito que o Frankl fala, que é o presente é a linha de fronteira da irrealidade do futuro e a realidade do passado. Eu acho isso muito interessante porque ele fala que o futuro é um vazio, portanto, o vazio do futuro desliza sempre para o passado, portanto, aquilo passado também pode ser um tesouro, portanto, tudo aquilo que nós fazemos fica eternizado para todo o sempre, fica depositado para toda a eternidade, portanto, é o armazém do passado e nós também, por vezes, também temos que nos orgulhar com aquilo que fizemos, com os trabalhos feitos, com os amores amados, ou tudo aquilo que foi difícil também, foi difícil e enfrentámos com coragem e bravura, mas podemos nos orgulhar e pode ser um lema, ou um lema, pode servir como um lema e uma atitude psicoterapêutica. O facto de nós termos ultrapassado e termos conseguido desenvolver muitas coisas que foi difícil, isso também nos pode orgulhar e nos pode também desenvolver capacidades para sermos mais e melhores depois, no presente e no futuro. E portanto, eu acho que isso também, o passado não só tem coisas, podemos ficar ali
como vocês estavam a falar há pouco, de várias situações, não só depressivas, mas também ali a reviver aqueles insucessos, a reatualizar aqueles conflitos e estar ali a memorizar e a ruminar, aliás, mas também pode nos ajudar a desenvolvermos muitas outras coisas que podem ser úteis para o nosso dia-a-dia. Pode haver um crédito nisso, não queria falar num crédito depressivo, mas também há teorias que há o crédito depressivo, mas pronto, depois há vários tipos de depressão, há várias formas de estar deprimido e, portanto, não há dúvida que a depressão, a gente quando falamos em depressão vamos logo falar do passado, porque realmente há uma estrutura de consciência, há uma estrutura de consciência de espaço-temporal, portanto há ali uma estrutura de gente ficarmos muito acorrentados e amarrados ao passado e não conseguimos sair disso. No entanto, penso que viver no passado tem, como eu estava a dizer, pode ter o bom e pode ter o mau. Pode ter o mau no ponto de vista de ficarmos doentes e que pode ser depois muito difícil ir saindo dessa situação em que nos encontramos, mas também podemos, com o passado, podemos ficar mais nostálgicos, mas também ficarmos com um olhar mais circunspecto sobre a vida e aprendermos sobre muitas coisas e podemos nos desenvolver de forma diferente para a vida, também vivendo, por vezes, no passado. E ficava por aqui, penso que havia muito mais coisas para dizer, mas também o que eu quero dizer é que o passado também só tem significado porque tem significado quando ilumina o futuro, vá lá, e quando o torna mais rico e mais profundo. Portanto, o passado também, muitas vezes eu penso naquilo que fiz no passado e gosto imenso e orgulho imenso e tenho falado com muitos adolescentes e com muitos adultos que por vezes até passaram por situações muito difíceis no passado, mas também se orgulham por aquilo que conseguiram desenvolver e por aquilo que conseguiram enfrentar com coragem, e isso deu-lhes também traquejo para a sua vida pessoal, social, e conseguiram ser mais e melhores na vida. Portanto, o passado pode ter o mau, mas também pode ter o bom. Sim, sim. Obrigada, Pedro. Bom, vou já passar para o Hugo. Sim. Muito bem, então. Viver no passado, eu gostaria de voltar a reportar-me à minha experiência atual. Experiência essa que se baseia essencialmente no trabalho com atletas de competição. E eu vou-vos dar dois exemplos utilizando aqui dois casos e dois nomes fictícios. Portanto, isso é o seguinte: imaginem a atleta Joana que acabou de ter um mau resultado num torneio realizado em Amsterdão, por exemplo, e esse mau resultado é fonte de uma série de dúvidas, é fonte de uma série de descrenças, de dúvidas até em relação à própria prática do desporto e à própria sustentabilidade da sua vida como desportista. Portanto, essa pessoa está bloqueada, não é? Ficou lá atrás, ficou presa ao passado. Portanto, ela está a viver no passado, essa atleta está a viver no passado e sendo assim não consegue nem desfrutar daquilo que é o seu presente, não consegue planear, pensar, nem consegue aprender ou tomar a atitude mais positiva que seria aprender com a tal experiência, olhando para o passado, e naturalmente não se consegue projetar no próximo evento, no próximo desafio, não consegue planear, é difícil para ela planear porque toda ela está cheia de dúvidas e de descrenças.
o segundo exemplo, o segundo caso, agora vou-lhe dar o nome Carla, por exemplo. Imaginem que essa pessoa ganhou a medalha de ouro nesse tal evento. E o ter ganho essa medalha de ouro foi como que um selo na sua reputação de desportista, um selo dourado, vá, também. Não só a medalha de ouro, como o selo dourado, em que esse atleta se acha a maior do mundo, imbatível, e, portanto, incapaz de fazer uma análise mais realista da realidade, não é? Portanto, essa pessoa, a Carla, também não está a conseguir ter uma experiência frutífera do presente e está a pôr em causa o seu futuro, não é? Porquê? Porque ficou também ela presa lá atrás, não é? Numa experiência do passado. Ficou a viver no passado. Este discurso, todos nós estamos familiarizados com o futebol, não é? O futebol entra-nos por todos os média. E digo este exemplo do futebol porque é naquele em que ouvimos mais, por exemplo, os treinadores a falarem muitas vezes de que quando lhes perguntam como é que vai ser, qual é o próximo passo e agora, o que é que vai ser a seguir, o que é que vai ser o próximo jogo e o próximo campeonato, e muitas vezes, não é? Aquele treinador que não quer ficar no passado diz muitas vezes não, agora o que interessa, com certeza que todos nós reconhecemos isto, ecoa nas nossas cabeças depois de termos ouvido tantas entrevistas. Nós agora temos que apagar, ou não é apagar, mas esquecer o que é o passado, o que está feito. Vai começar um ciclo novo, não é? E essa é a correta atitude, o correto comportamento de quem tem plena consciência que se ficar preso lá atrás está a pôr em causa aquilo que é a sua vivência, o seu ser, não é? Não conseguindo usar o presente para desfrutar e para planear aquilo que é a tal sua orientação para o futuro, não é? Que no fundo é isso que caracteriza a vida. A vida é caracterizada por viver o dia a dia, mas essencialmente, não essencialmente, eu diria com um peso quase igual, projetarmos o futuro, pensarmos o futuro. Aliás, o ser humano é exímio, não diria que é o único no reino animal, mas é caracterizado por ser aquele que consegue pensar o futuro, não é? Isso faz uma grande diferença. E querendo nós ter um futuro, querendo nós garantir a nossa sustentabilidade e a nossa subsistência, é necessário fazer boas escolhas, orientar-nos para o futuro, e isso começa logo no presente. Começa logo no presente, ao estarmos disponíveis para o presente e orientados para o futuro, tendo como tal referência o passado, aprendendo com ele e sabendo que é um local para visitar e não para estar. Portanto, eu diria que a Joana eventualmente vai perceber isto, se quiser continuar a sua carreira e ter sucesso no futuro, e a Carla também vai ter que mudar o seu chip, digamos assim, utilizando mais uma vez uma metáfora futebolística e pensar que o que está para trás está feito e agora interessa ao futuro.
Ok, obrigada, Hugo, e por trazeres esses casos, não é, da tua prática, que acho que é muito interessante também ter essa perspectiva. E, aliás, as questões relacionadas com a saúde mental no desporto têm estado cada vez mais presentes, não é? Ou têm vindo cada vez mais ao de cima, e é muito importante podermos também ter essa perspectiva, não é? Esse ponto de vista. Ok, bom, Nuno, nós também temos que ir encaminhando, mas não estou a querer colocar nenhuma pressão, tens tempo, mas força, passo-te a palavra. Sim, obrigado. Só vou acrescentar aqui mais uma outra nota, face a tudo que também já foi falado aqui neste episódio. Enfim, também na minha vivência como psicólogo, dou muito valor à ideia de promover o autoquestionamento, não é? Então, pensando mesmo nesta questão da temporalidade, hoje estamos aqui mais focados a analisar estas vivências mais centradas no passado, assim, tipicamente mais da linha depressiva ou da linha compreensiva, que o passado também traz e que pode ser produtivo por isso, não é? Fazer as tais visitas ao passado, como diz o Hugo. Mas este autoquestionamento, nós podermos irmos percebendo em que dimensão é que costumamos estar mais, não é? E para isso, enfim, eventualmente algumas formas que podem ajudar a percebermos isso, não é? Enfim, uma espécie de post-it mental que às vezes partilho até com alguns pacientes, principalmente até da linha mais ansiosa, costumam estar mais no futuro, a estabelecer cenários e, portanto, deixam de estar tanto na vivência presente, é questionar, desde logo, se a mente está onde o corpo está. Porque o corpo, de facto, indiscutivelmente está sempre no presente. Em todos os momentos de vida, o corpo biologicamente está 100% no presente. A mente humana é que é capaz de viajar. Somos seres viajantes no tempo, sim, habitamos no corpo, em termos de presença, a nossa mente está, obviamente, no corpo, mas também temos capacidade de voar, não é? Para longe do corpo. Ainda em ligação com o corpo, mas já de uma forma um bocadinho fugitiva, não é? do corpo. E parece-me um exercício interessante, simplesmente, desde logo, para termos consciência disso, não é? Onde é que a minha mente está? Está agora aonde? Em que dimensão da temporalidade? Estou aqui atento a este momento, por exemplo, este momento de estar aqui convosco, ou estou preocupado com outras coisas que não estão aqui a acontecer? Cenários futuros, coisas que aconteceram há bocado ainda antes de estar aqui convosco, não é? Em que medida é que, em que dimensão é que eu estou mais a habitar? Dimensão da temporalidade. Pois, o depressivo eventualmente está bastante tempo no passado, não é? Está lá centrado, com falta de esperança também e de confiança, não é? Face ao futuro. E portanto, sim, é necessário desde logo, o primeiro passo, penso que importa ter consciência de onde é que a pessoa está na temporalidade. E muitas vezes a pessoa não tem uma consciência muito plena também disso, não é? Uma consciência até factual do momento. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou na temporalidade em termos de vivência? Sim, corporalmente estou sempre no presente, mas mentalmente e emocionalmente posso estar ligado a experiências que já aconteceram ou a outras imaginárias que ainda não aconteceram, não é? Do futuro. Portanto, isso desde logo. Só também acrescentar mais um ou outro aspecto, não é? Que o Pedro, assim, realçou e também muito bem, não é? A questão da depressão como doença também do tempo vivido, penso que foi o Pedro. Que sim, do psiquiatra Minkowski, que até chegámos a fazer um trabalho juntos, não foi, Pedro? Numa pós-graduação, que a Laura também esteve connosco, e nessa da psicoterapia existencial. E de facto, sim, esse psiquiatra, não é, do século XX, não é, abordou muito esta questão da temporalidade como importante para nos conhecermos, desde logo, para compreendermos a existência humana. Precisamos de perceber como é que é a nossa relação com a temporalidade, que é diferente de pessoa para pessoa, não somos todos iguais, não é? Temos uma relação com a temporalidade distinta
E sim, nos fenómenos mais depressivos, pois a pessoa fica mais estagnada a coisas que já sucederam e mais fechada à experiência do mundo, não é? Portanto, a vivência no passado é sobretudo, enfim, também numa lógica assim mais existencial, associa-se mais a um fechamento. A curiosidade fica esbatida. A pessoa até tem medo de ter curiosidade, não é? Devido ao sofrimento do passado, fecha a curiosidade, fecha o entusiasmo perante aquilo que pode vir. E, portanto, tem medo de viver também. A experiência de viver no passado mostra também, inclusive, o medo de viver, não é? Portanto, a depressão depois também tem qualquer coisa, muitas vezes, da própria ansiedade também, não é um fenómeno fechado, as depressões ansiosas, não é? A pessoa tem medo também do futuro. Por isso, no fenómeno mais depressivo de viver no passado, fica... Agora houve aqui uma pequena paragem, não sei se continuaram a ouvir, mas na vivência mais do passado, a pessoa fica, sim, mais fechada, realmente, ao mundo, às experiências do mundo, à novidade, à criatividade, e muitas vezes até em formas terapêuticas, aquilo que às vezes costuma ajudar à mudança é estimular a pessoa para qualquer coisa criativa que ela goste de fazer, porque na criatividade está a promover uma abertura ao novo, e aí a pessoa descentra-se das coisas do passado, porque estando num processo já criativo, começa a renovar o fluxo também com o tempo, não é? De estar de uma outra maneira, mais aberto à novidade do mundo, porque estando a criar, não pode estar no passado. Está no presente a criar novidades, não é? Para si próprio e para os outros. Então, muitas vezes eu sinto que num processo terapêutico com pessoas mais centradas no passado, num modo sofrido, não num modo compreensivo, não é? Que as pessoas gostam muito, historiadores, bom, podem ter um grande prazer em ter essa experiência do passado, mas compreensiva, não é? Como é que foi a história e tal, e o que é que isto nos leva a pensar para o futuro, não é? Sim, isso é interessante, mas não estão presas à história. A história serve para projetar depois também esse dito futuro, compreendermos quem somos enquanto sociedades e o que é que podemos fazer a partir daí, dadas as aprendizagens do passado, das históricas, não é? As aprendizagens históricas do passado. Bom, já me estou se calhar também a alongar aqui bastante, mas queria só deixar então sim estas notas finais. Sim. Obrigado. Ok, sim, vamos também, entretanto, vou encerrar aqui o episódio. Estava a pensar naquilo que ias falando e sim, ou seja, esta possibilidade que nós temos de viajar, pelo menos no nosso pensamento, para o passado e para o futuro, também é fonte de coisas incríveis e maravilhosas da existência humana, não é? É preciso sabermos usar isso a nosso favor e não nos deixarmos levar por o que isso possa causar enquanto sofrimento psicológico, não é? Mas acho que todos os contributos foram muito interessantes e trouxeram coisas diferentes de acordo com as áreas de intervenção e diria que ficamos por aqui hoje. Nós voltamos para a semana com um novo episódio. Até lá, sigam-nos nas diversas plataformas onde estamos, YouTube, Spotify. Temos uma página no Facebook e no Instagram também, se quiserem, onde vamos divulgando cada vez que sai um novo episódio. E pronto, e é isto. Resta-me desejar-vos a todos uma boa continuação até lá. Até breve, um abraço. Tudo a correr bem. Um abraço.